Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós chegamos ao final desse capítulo. Ainda faltará na semana que vem os versículos 28 e 29, mas hoje vamos ler os versículos 24 a 27. O tema geral dessa série de mensagens, que vão completar semana que vem 30 mensagens, 30 sermões. Se você perdeu ou se quiser rever algum sermão, volte lá no canal da igreja. Se você não é inscrito no canal, eu estou dando de youtuber aqui agora para você, se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, acenda as notificações, para que você possa receber as mensagens, os sermões que é pregado a cada domingo. É muito importante você ouvir, se alimentar e também compartilhar para que outros possam ser abençoados. E tenho certeza que você tem sido e continuará sendo pela graça de Deus. Mateus 7, versículo 24, assim diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bondoso, justo, misericordioso, nos apresentamos diante de Ti mais uma vez em oração, pedindo a Tua iluminação, a Tua ajuda, a Tua bênção, para que possamos compreender cada vez mais a Tua lei, os Teus mandamentos, os Teus ensinos, a Tua palavra. Lemos, cantamos, lemos novamente agora e queremos, Senhor, pedir que o Teu Santo Espírito traga luz e clareza aos corações, a começar de mim, e que me permita ser um instrumento para levar a Tua palavra aos corações que estão aqui e aqueles que me ouvem agora, através do vídeo. Fortaleça a fé dos meus irmãos, alegre nossos corações, sara os corações angustiados e feridos, e aviva a Tua igreja, e salva o perdido, no nome de Jesus. Amém. Quero começar esse sermão fazendo você pensar em algo. Imagine que você, tendo a oportunidade, resolvesse construir uma casa em um lugar bom e agradável. Aquele belo terreno com uma linda vista bem próximo de um belo rio, onde você, todos os dias, pode ver tanto o nascer do sol ou como o pôr do sol. E durante a construção dessa bela casa, alguém muito experiente, que conhece bem, não apenas de construção, de construir casas, mas também conhece bem aquela região, aquela terra, lhe informasse que naquele lugar, mesmo sendo muito belo, de tempos em tempos, sempre caem fortes tempestades, aquele belo rio transborda, e isso sem contar os fortes ventos que sopram naquela região que atingem as casas. Conhecedor de tudo isso, essa pessoa, de boa vontade, começa a te dar bons conselhos. Muitos conselhos mostrando qual é a melhor maneira de você construir a sua casa. A pergunta que eu faço para você, responder a você mesmo: você daria ouvidos a todas as instruções que essa pessoa passou para você? Se realmente, meus irmãos, formos sinceros, nós vamos reconhecer que nem sempre queremos dar ouvidos aos conselhos, até mesmo aos bons e verdadeiros conselhos.
E mesmo que a pessoa que nos deu o conselho seja uma pessoa boa aos nossos olhos. E infelizmente é assim também que muitas vezes temos agido com relação aos ensinos da palavra de Deus. E sobre isso, se podemos fazer um resumo hoje, em pouquíssimas palavras sobre o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é o resumo de alguns ensinos. É o resumo, em outros termos, é o resumo de instruções, doutrinas, palavras que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos sobre quem eles são, caráter cristão. E mais, como temos visto desde janeiro, como esses cristãos devem viver as suas vidas. E Mateus, depois de registrar tudo que nós lemos, os capítulos 5, 6, até o versículo 23 do capítulo 7, ele não poderia deixar de escrever mais essa advertência que lemos hoje, no versículo 24 a 27. Como já vimos, Jesus já havia alertado sobre entrar pela porta estreita. Ele já havia nos alertado sobre o cuidado com os falsos profetas. E mais, o perigo do auto-engano. E agora, nas últimas palavras do conhecido Sermão do Monte, Mateus nos leva a pensar e nos leva a refletir, não apenas nesses últimos versos ou esse último capítulo, mas ele nos leva a pensar e refletir sobre todas as palavras que Jesus falou desde o início do capítulo 5. E os versos 24 e 26 é algo que nós não podemos deixar passar quando lemos esse texto. Porque Jesus diz algo muito importante: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. E por que esse verso ou essa frase é importante e é repetida 2 vezes por Jesus? Nós não podemos deixar passar ou deixar de entender, quando lemos esses versos, é que Jesus não está aqui fazendo uma comparação entre aqueles que estão na igreja e aqueles que não estão na igreja. Quando olhamos para um texto como esse, nossa tendência é pensar isso: olha, Jesus está falando sobre os cristãos e sobre os de fora. Não, ele está falando sobre aqueles que estão dentro da igreja. Ele está dizendo essas palavras para aqueles que estão no meio, escutando suas palavras. Existem aqueles que as praticam e existem aqueles que não as praticam. Então Jesus diz que os dois ouvem. Essas duas classes de pessoas, esse ponto é importante, os dois ouvem essas minhas palavras. Os dois, meus irmãos, participam da mesma igreja local. Os dois podem até ser membros da mesma igreja. Vamos repetir isso, mas no final, os dois leem a Bíblia, os dois ouvem os sermões, e mais, os dois acreditam que a maneira como vivem as suas vidas está bom. O que eu quero dizer com tudo isso, nesse início de sermão, meu irmão, minha irmã, é que mesmo dentro de uma igreja, existe tanto o cristão verdadeiro, como também aquele que podemos chamar de o cristão nominal. Eu te pergunto, quem é você nesse contexto de Mateus 24, 7:24 a 27? Quem é você nesse texto que Jesus diz? O que te dá a certeza de que você é um cristão verdadeiro? Como vamos ver no final das contas, e é o que Jesus nos mostra claramente, o que nos dá essa garantia e essa segurança é justamente onde estamos firmados. Como veremos, a única e fundamental diferença está no fundamento. Ou, em outras palavras, onde a sua casa está sendo ou foi construída. Por isso o tema desse sermão é os dois fundamentos. E o primeiro ponto que eu posso destacar desse texto é com relação às semelhanças. O primeiro ponto é as semelhanças que enxergamos nesse texto.
A primeira semelhança, como já mencionei, e que Jesus afirmou, é que os dois homens ouvem as suas palavras. Os dois ouvem, ou seja, esses dois homens que representam duas classes de pessoas, são, em alguma medida, conhecedores da palavra de Deus. Jesus não está falando, pelo menos nesse texto, para pessoas que não ouvem ou não conhecem, em alguma medida, a palavra. Os dois ouvem as palavras, versículo 24 e 26. E entrando na ilustração de Jesus, os dois homens ou as duas pessoas, elas desejam construir a sua casa. Elas desejam construir para viver com a sua família, desfrutar dela enquanto seus filhos e até netos crescem morando e brincando nela. Uma outra semelhança parece ser as próprias casas, tanto em sua localização, como no que é visível aos olhos. Por quê? Porque perceba que as duas casas sofreram as mesmas condições, a mesma chuva, a mesma tempestade, os mesmos ventos. Ou seja, por fora, todos que olhavam e viam essas duas casas, viam casas semelhantes em sua estrutura. Por isso, naquilo que os olhos podem ver, essas casas são bonitas, as duas, e com a aparência de serem bem seguras. Mas uma semelhança é que as duas casas sofreram dificuldades semelhantes. Chuva, rios transbordaram, ventos se bateram com força sobre elas. E olhando, meu irmão, minha irmã, para essas semelhanças, nós podemos repetir mais uma vez aquilo que eu disse no início, de que a comparação que Jesus faz nesse trecho não está entre os cristãos e os não cristãos. Deixa eu explicar. Aqueles que estão fora da igreja e aqueles que estão dentro da igreja. Mas a diferença está entre os dois tipos de pessoa que estão em um mesmo ambiente, em um mesmo grupo de pessoas. E mais uma vez, esse detalhe, meu irmão, minha irmã, é muito importante para o nosso entendimento e reflexão sobre o que Jesus diz aqui. Essas semelhanças precisam estar claras em nossa mente, para que possamos entender um pouco mais as diferenças. Ou melhor, a diferença principal no final. E mesmo que esse primeiro ponto seja muito importante, o que parece realmente é o que Jesus queria destacar nesse texto, são as diferenças. Como ele mesmo já fez algumas dentro do Sermão do Monte, como vimos desde o capítulo 5 até agora. Então, o segundo ponto são as diferenças. Vimos a semelhança rapidamente e agora vamos ver as diferenças também de forma direta e rápida. E antes de apontarmos, meus irmãos, as diferenças de maneira mais específica, é importante dizer que o que Jesus tem nos alertado, tanto aqui como nos trechos que nós lemos nos últimos domingos, é como de maneira sutil o diabo tem conseguido enganar os discípulos de Cristo. De que maneira? Nos fazendo pensar que a diferença entre o cristão verdadeiro e um cristão nominal, ou um pseudo-cristão, é possível notarmos com muita facilidade. E não é. Como já vimos, não é. Por exemplo, voltando ao capítulo 7, versículo 15 a 20, Jesus nos alertou ali sobre a dificuldade de detectarmos os falsos profetas. Por quê? Porque esses falsos profetas podem ser parecidos facilmente com os verdadeiros profetas. Porque eles estavam ou estão disfarçados no meio das ovelhas, como ovelhas. Por exemplo, meu irmão, minha irmã, um falso profeta, ele não necessariamente vai dizer que Deus não existe. Ele não necessariamente vai dizer que a Bíblia é invenção do homem. Por isso, o discípulo de Cristo, ele só conseguirá enxergar o falso profeta com a ajuda do Espírito Santo, alimentado pela palavra e tendo uma vida de comunhão com Deus. Pois a diferença não é tão óbvia como muitas vezes nós pensamos. E quando chegamos a esses versos que lemos hoje, parece que a situação é idêntica ou semelhante. Pois nós não podemos apenas aguardar as situações, ou seja, tempestades, acontecerem, para que então possamos descobrir quem é quem.
Porque se formos esperar isso, como teremos tempo antes de qualquer consequência acontecer? Por isso, antes das chuvas, antes dos rios, antes dos ventos chegarem, nós precisamos pedir a Deus para que pelo Espírito Santo, e mais uma vez alimentados pela palavra, que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos essas duas classes de pessoas dentro das igrejas. E eu acrescento, para que também possamos a cada dia sondar nosso próprio coração. Para avaliarmos se a nossa vida tem se assemelhado mais ao sábio ou mais ao insensato. Mais ao prudente ou mais ao tolo. A primeira diferença está entre dois homens, onde um é prudente ou sábio e o outro é insensato ou tolo. Mas o que isso significa? No versículo 24, Mateus narra mostrando apenas que o homem prudente, ele construiu sua casa sobre a rocha. Mas quando lemos o texto paralelo em Lucas 6, lá no versículo 47 a 49, essa imagem que nós lemos hoje fica mais clara. Por quê? Porque Lucas descreve que o sábio, antes de construir, ele cava, abrindo uma vala bem funda, e depois lança os seus alicerces sobre a rocha. O homem insensato, ao contrário, o versículo 26 que lemos, ele construiu sua casa sobre areia. E Lucas amplia dizendo que ele apenas lançou a sua casa sem alicerce algum. Então, meus irmãos, olhando a ilustração, nós vemos que o homem insensato é alguém que não tem paciência. A pessoa insensata, ela costuma fazer as coisas sem pensar. Ela faz a toque de caixa. Ela não faz as coisas refletindo, ela não quer refletir sobre as coisas. Mas ao contrário, o sábio é como Tiago vai nos dizer em Tiago 5, 7, 8, onde nos ensina que o cristão deve ser paciente. Paciente até a volta de Cristo. E ele vai ensinar assim como o agricultor que espera pacientemente pela colheita, depois de ter semeado as sementes. Ou seja, meu irmão, minha irmã, enquanto o prudente é paciente, enquanto o prudente ele trabalha confiando em Deus, o insensato é alguém apressado. O insensato é aquelas pessoas que buscam atalhos. Por quê? Porque ela quer resultados imediatos. Vamos construir logo essa casa. Vamos construir logo essas coisas. O tolo, por ser assim, ele não dá ouvido às instruções. Ele não busca saber sobre as normas para se construir uma casa. Não se preocupando o quão sério é levantar sobre ele, sobre a sua família, uma laje ou um telhado. Já o sábio, o prudente, ele busca instruções. E mais do que buscar, o sábio e o prudente, ele é humilde. Humilde quanto ao ser ensinado. Ele busca aprender, ele busca conselhos. Como construir e sobre as normas, como devem ser seguidas. O insensato, ele não para refletir sobre as consequências. E até mesmo o que a experiência das construções diz e mostra. Pelo contrário, como eu disse, ele constrói a sua casa. Ele constrói a sua casa afirmado naquele pensamento: olha, se estiver dando certo, então está certo. E se alguém tenta dar conselhos para ele, ele facilmente rejeita. O sábio busca construir uma casa segura. E por isso também busca consultar pessoas que conhecem sobre construção, e ele não apenas ouve, mas ouve com atenção. Por quê? Porque ele não quer sofrer riscos. Porque ele pensa e se prepara antes de começar a construir. Meus irmãos, essas são algumas poucas diferenças sobre o prudente e o insensato que Jesus traz nessa ilustração.
A segunda diferença está entre as duas casas, ou melhor, a estrutura por baixo das casas, naquilo que nós não podemos ver. E algo que não costumamos pensar sobre isso é que depois que elas estão construídas, concorda comigo que não há muito tempo, não há muito o que fazer. Por quê? Porque o tempo de supervisionar a obra, o tempo de buscar conselhos já passou. Ela já está de pé. Ela já está construída. E é aí, meus irmãos, que chegamos no ponto mais importante do texto. Por quê? Porque quando essas casas estão erguidas ou construídas, as duas casas se parecem. As duas casas parecem estar muito bem. Você olha para uma, você olha para outra, lado a lado, próximo ao rio, bem armada, bem imponente às vezes. E pode ser, meu amado irmão, que a casa mal construída muitas vezes esteja com aparência melhor do que a que foi bem construída. E por que isso é possível? Porque no primeiro momento estamos vendo apenas a casa. E eu pergunto, não é assim na igreja? Não é assim dentro da igreja local, muitas vezes? Todos em um culto parecem estar muito bem. E muitas vezes o cristão nominal parece estar melhor que o cristão verdadeiro. E se isso acontece, meu amado irmão, é porque não temos olhado ou valorizado os fundamentos. Por exemplo, exemplos práticos. Nós acabamos recebendo pessoas nas igrejas sem nos preocupar se a sua profissão de fé é verdadeira ou não. E pior do que nos preocupar com a profissão de fé, como já vimos que isso não é condição para ser salvo, mas deve existir na vida do cristão, mas mais do que não vemos a profissão de fé, nós não prosseguimos em realizar aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. Que não se resume em apenas proclamar o Evangelho uma vez, para que as pessoas sejam salvas, mas deve prosseguir onde ensinamos e lançamos os alicerces ou os fundamentos para que a pessoa cresça fundamentada na verdade. Infelizmente, meus irmãos, os fundamentos não são valorizados. Principalmente pelo insensato. Por quê? Porque eles não estão à vista. Os fundamentos não estão à mostra. Para que se preocupar com o fundamento? Coloca qualquer coisa aí, ou constrói em cima da terra mesmo. Eles não estão na superfície. Mas mesmo assim, eles são a parte mais importante de uma construção. Uma casa pode estar muito bem em sua aparência, mas se os fundamentos não estiverem bem construídos, pode-se dizer que essa bela casa está mal construída. E é isso que Jesus está dizendo nos versículos 24 e 26 também, sobre esses dois homens. Por quê? Porque é pelo seu fundamento que podemos afirmar se alguém pratica ou não pratica a palavra de Deus. Em outras palavras, se alguém pratica ou não pratica os ensinos de Jesus. A pergunta é onde ela foi construída? Sobre a rocha ou sobre a areia, como Jesus nos mostra? Meus irmãos, os fundamentos são essenciais e importantes na construção de uma casa. Pois como o texto nos mostra, em algum momento as casas enfrentarão as ações da natureza. Os versículos 25 e 27 são semelhantes nisso.
onde Jesus diz que a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos bateram com força contra aquelas casas. E aqui, meus irmãos, nós podemos chamar essas ações de provas ou testes de uma construção. Sim, aqui a chuva que cai, os rios que transbordam, o vento que bate, são as provas, são os testes. O teste da casa, o teste deste homem ou desses homens. Eu pergunto, o que mostrará e provará que essas casas estão bem construídas? A sua aparência? A sua beleza? A sua bela arquitetura? Não. O que mostrará que essa casa está sendo bem construída, ou com uma casa que está sendo bem construída, é o seu fundamento, o seu alicerce. É justamente aquilo que o insensato despreza. É justamente aquilo que o insensato não se preocupa, ou por causa da pressa, ou por causa do orgulho, ou por qualquer outro motivo. E aqui precisamos destacar algo. Não há para onde fugir. Não há. O texto nos mostra isso, pois esses testes sempre virão. Não há como você dizer que dá para fugir dessas chuvas, desses rios transbordando, dos ventos que batem, cedo ou tarde eles virão. Enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por provações, cada um de nós. Passamos, estamos passando e passaremos. Vamos enfrentá-las. Por isso mesmo, nada na sua vida, meu irmão, minha irmã, é mais importante do que os fundamentos. Nada na sua vida é mais importante do que o seu alicerce. E talvez você diga, sim, pastor, mas eu creio em Jesus Cristo. Você pode dizer, e muitos dizem, que estão firmados na rocha. Cantamos isso, oramos. Mas como já vimos, nos versículos 21 a 23, concorda comigo que dizer tudo isso é fácil? Cantar que estamos na rocha é fácil. Declarar que estamos na rocha é fácil. Muitos disseram e dizem, Senhor, Senhor. Não profetizamos em seu nome. Não expulsamos demônio em seu nome. Não fizemos milagres em seu nome. Portanto, é muito fácil dizer Senhor para Jesus. É fácil, meu irmão, minha irmã, parecer um cristão verdadeiro. Por isso que a comparação, mais uma vez repetindo o que eu já disse, e é por isso mesmo que eu quero frisar para você, a comparação que Jesus está fazendo não é entre os de dentro e os de fora. Não é entre as pessoas que estão dentro das igrejas e fora das igrejas. Mas é algo que muitas vezes não nos preocupamos. Não nos preocupamos quem são as pessoas que estão no nosso meio. E mais importante ainda, quantas igrejas locais não se preocupam? Quem são as pessoas que fazem parte da sua membresia? E mais uma vez repetindo, em um culto como esse, não é difícil parecer um cristão. Nós dizemos paz do Senhor, sabemos dizer isso com um sorriso, ou com uma cara séria, mas sabemos dizer. Aqui nos chamamos de irmãos, mesmo sem conhecer se são irmãos ou não. É num momento como esse que podemos, e muitos, nada contra isso, mas onde muitos se emocionam com as músicas e até mesmo com o sermão. É num culto como esse que muitos desejam e buscam o mesmo que um cristão muitas vezes tem buscado, por exemplo, o perdão dos seus pecados. Muitos vêm à igreja buscando perdão. É num momento como esse que podemos achar as palavras que foram ditas no culto, as músicas, a própria palavra, o sermão,
interessantes, bonitas. Até elogiamos o pastor. Mas eu pergunto, e depois? Muitos podem dizer que conhecem Jesus. Muitos podem dizer que gostam de ler a Bíblia, que gostam de ouvir sermões, cantar com a igreja, deseja viver uma boa vida moralmente falando nessa terra. Até o não cristão, muitas vezes quer viver uma vida moral diferente. Muitos acreditam que existe o céu. Até o não cristão. Que existe o inferno. E até o não cristão também pode desejar ir para o céu. Porque dizem acreditar em Deus. Mas, o que pode mostrar se tudo isso é verdadeiro, o que pode mostrar se é fruto de um coração transformado, são as chuvas, os rios e os ventos. Essas provações mostrarão do que é feito o nosso fundamento, ou se há fundamento. Essas provações são para mostrar onde está a nossa segurança. Essas provações são para mostrar onde está a nossa paz. Se a nossa paz verdadeiramente está onde dizemos que estão. O pastor e reformador João Calvino vai dizer algo importante a respeito disso. Ele diz o seguinte: a verdadeira piedade não se distingue totalmente de sua imitação até que venham as provações. Pense na verdadeira piedade de um lado, e a imitação dessa verdadeira piedade. Quando olhamos apenas a superfície, são iguais. Até que venham as provações, e a imitação se mostrará. Então, as provações, meus amados irmãos, se nós olharmos pela perspectiva correta, as provações são uma bênção, porque elas nos revelam onde estamos firmados. Elas nos revelam onde teremos a oportunidade de verdadeiramente nos arrepender e crer no Evangelho. Não que as provações sejam algo gostoso de receber. Ah, como eu gosto de receber provações. Não, não é isso. Mas elas são uma bênção no sentido que elas mostrarão a você, a mim, a nós, onde está firmado os nossos pés. Em quem verdadeiramente colocamos a nossa segurança. Se é em mim mesmo, se é na minha família, se é no meu dinheiro, se é no meu trabalho, se é no meu pastor, se é na minha igreja, se é no meu filho, se é no meu marido, na minha esposa. E há algo, meus irmãos, muito importante. Mesmo que as provações da vida não mostrem para você mesmo, onde estão firmados os seus pés, guarde uma coisa: o último dia mostrará. Só que no último dia, como já vimos nos versículos anteriores, será tarde demais. E como Jesus diz no versículo 27, grande será a sua ruína. Não é isso que ele diz? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por isso, você que me ouve nessa manhã, é tempo de se arrepender e crer em Jesus. Você que tem escutado essas pregações ao longo de muitos domingos, que escutam o Evangelho em muitos outros lugares, pelo YouTube e outras igrejas,
Se você ainda não creu e não se arrependeu, o tempo de se arrepender e crer é agora. Agora. Assim como o tempo de você, cristão, que se diz cristão, examinar o seu coração. Examinar seu coração e muito mais, as suas atitudes. Essa é a manhã de eu e você examinarmos nosso viver. Se você tem vivido a nova vida em Cristo que você diz viver. Se você possui o caráter cristão. Se você é sal e luz para esse mundo. Hoje é dia, é manhã de você sondar o coração e ver se a sua justiça é maior do que a dos escribas e fariseus. É manhã de você sondar o seu coração e ver se você tem amado e perdoado até mesmo seus inimigos. É manhã de você avaliar e pensar e refletir, sondar o coração. Se os seus atos de piedade são verdadeiros ou são apenas máscaras. Hipocrisia. Se você canta, se você oferta, se você ora, se você jejua, apenas para mostrar para as pessoas. É manhã de você avaliar e sondar o seu coração se você tem acumulado tesouros nessa terra e não no céu. Se os seus olhos são bons. Se o seu Senhor é Deus ou as riquezas. Se a sua prioridade realmente é o reino de Deus e a sua justiça, ou é as coisas dessa vida, aonde você fica desesperadamente preocupado. Se você tem sido um juiz sobre os seus irmãos, se você tem buscado a vontade de Deus, se você tem vivido uma vida de oração, se você entrou pela porta estreita, e mais do que entrar pela porta estreita, você tem caminhado pelo caminho apertado? Hoje é manhã de você sondar o seu coração e avaliar se a sua profissão de fé é verdadeira ou não. Se você de coração e com coração grato a Deus, tem obedecido todas as palavras de Jesus. Note, meu irmão, minha irmã, que o que eu disse tudo aqui é o que aprendemos dos capítulos 5 até o capítulo 7. Tudo o que eu disse é o que nós lemos, aprendemos de Jesus Cristo. Essas palavras que eu disse são palavras do próprio Jesus. Por isso ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. Hoje é manhã de você sondar o seu coração e realmente responder para você se o seu fundamento é Cristo, a rocha eterna. E eu volto a perguntar o que eu disse no início, eu perguntei no início. O que te dá certeza de que você é um cristão verdadeiro? Quem é você nesse contexto? O sábio ou o insensato? Aquele que pratica, aquele que ouve e pratica, ou aquele que ouve e não pratica? Onde está o seu fundamento? Porque, meu irmão, minha irmã, ou seu fundamento é Cristo, ou ele é qualquer outra coisa, até mesmo um Cristo inventado na sua mente. Se Cristo não for o seu fundamento, você está perdido.
Por isso é manhã de sondar nossos corações. Por isso é manhã de avaliarmos como o apóstolo João nos diz, como lemos no início. Versículo 4 do capítulo 2 da primeira carta vai dizer: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Nele quem? Cristo. Sabemos de que maneira? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não há outra segurança nessa vida. Não há outra segurança na morte e depois da morte, a não ser em Cristo Jesus. Que você avalie bem, sonde o seu coração, onde você está firmado. Qual é o seu fundamento? Se você disser que é Cristo, por que não tem obedecido a sua palavra? Por que não tem praticado a sua verdade? Feche seus olhos.